Fala, tricolada, belezinha? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos juntos? Deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente. Vamos pro nosso vídeo. Eu vou ser rápido com relação aí ao Thiago Silva, a entrevista que ele deu ao TNT Esporte. Na entrevista ele diz que não partiu dele essa notícia, essa propaganda, esse marketing de que o Thiago vai voltar. Nessa entrevista ele deixou bem claro que isso não partiu dele e que não havia um desejo dele retornar já de imediato, nesse ano de 2023, e que isso partiu da diretoria. Em nenhum momento a diretoria negou isso ou desmentiu um retorno tão próximo dele assim. O desejo dele era cumprir o contrato dele vai até o próximo ano. Então ele culpou a diretoria por todo esse noticiário e essa expectativa da torcida. E quando isso não aconteceu, a torcida do Fluminense deixou isso bem claro na entrevista no TNT, que a torcida do Fluminense foi no Instagram e o atacou com xingamentos, com ofensas, o negócio todo. E isso deixou bem magoado. Um ponto que eu quero citar aqui, que eu acho que é bobeira do Thiago Silva, acho bobeira também ele terceirizar a culpa, porque ele também tem culpa nisso, porque ele também inflamou a torcida do Fluminense, ele também fez com que criasse essa expectativa de um retorno bem próximo dele ao Fluminense. Isso foi criado, porque eu também sou torcedor do Fluminense, eu também foi criado essa expectativa também para mim, de que ele voltaria o mais depressa possível, mais próximo, até nesse ano. E ele colaborou com isso, assistindo jogos do Fluminense, dando entrevista. Sou grato ao Fluminense, bibibi, bababó. Esse negócio todo que o jogador gosta de fazer para manter uma idolatria por parte do torcedor. Ele também é muito culpado nessa história de Thiago Silva vai voltar, mas ele joga no colo da diretoria, que nunca negou. Ele também poderia ter negado, ele poderia muito bem ter ido para a imprensa e dizer, como ele fez agora na entrevista do TNT Esporte, dizer, nunca falei que eu queria voltar, eu vou cumprir meu contrato com o Chelsea até o fim. E ele não fez isso, só fez agora, porque se sentiu ofendido, se sentiu agredido no Instagram pela torcida do Fluminense e pelo abandono, pelo que eu entendi, da diretoria do Fluminense. Essa entrevista que ele deu tá tardia, ele poderia ter dado essa entrevista antes e não fez. Essa entrevista só faltou ele chorar, como ele fez lá na seleção brasileira. Mas se fazer de vítima é parte da carreira do Thiago Silva. E ele também deixou bem claro que os seus filhos não querem voltar a morar no Brasil, não querem morar no Brasil, nem voltar, porque pelo tempo que ele está na Europa, as crianças nasceram lá. Então ele tem 2 filhos e os 2 filhos querem permanecer na Europa, não querem voltar ao Brasil. Coisa também que ele poderia muito bem ter dito isso antes, para já deixar o torcedor do Fluminense ciente, e não fez. Aí deixa tudo no colo da diretoria, de avisar, o Thiago não vai voltar, os filhos dele não querem voltar, a mulher dele não quer voltar a morar no Brasil também, né? Ele não citou a mulher, mas fica bem claro. E ele não fez isso, né? Mas é fácil culpar a torcida que xingou no Instagram, é fácil culpar a diretoria que não desmentiu um possível retorno. Mas isso foi muito bom para a torcida do Fluminense parar de também se rebaixar, certo? Vamos dizer, se rebaixar, de ficar pedindo o retorno dele, ir lá no Instagram, volta Thiago, chega. Agora eu acho que é um basta, da minha parte, isso acabou, essa expectativa não existe mais. A minha prioridade, e eu acho que a prioridade do torcedor do Fluminense é dar moral para aqueles que voltaram, que é o caso do Marcelo, que está aí, mesmo com problemas físicos, já fez 5 jogos com a camisa do Fluminense, 5 jogos em sequência, fazendo boas apresentações e evoluindo fisicamente. O Marcelo precisa ser valorizado pelo que ele fez, o que ele saiu dos clubes que ele estava lá na Europa, ganhando bons salários, e vir jogar no Fluminense, ser a carreira no Fluminense. Isso deve ser valorizado. Marcelo sim deve ser valorizado. O Marlon também escolheu voltar ao Fluminense, teve outras propostas, clubes da Itália, Napoli, Lazio, queriam contratá-lo, ele deu prioridade ao Fluminense. O Marlon precisa ser valorizado, e nós temos bons zagueiros. Nós temos o Felipe Melo, que está bem, temos o Nino, espetacular, temos agora o Marlon, que retornou. A gente tem que valorizar os jogadores que estão no nosso elenco, e principalmente o Marlon, que chegou agora, e o Marcelo, esse lateral espetacular,
que joga no Fluminense. Foi feito em Xerém. Esse sim é grato. Esse sim é grato ao Fluminense. Esse papo de, eu sou grato ao Fluminense, obrigado ao Fluminense por tudo que feito. Eu vou recompensar. Vai recompensar quando, cara pálida? Se vai recompensar o que o Fluminense fez a você lá no começo da sua carreira. Quando você jogava lá na Rússia, o Fluminense trouxe você, se recuperou e botou você numa vitrine enorme, a ponto de você estar nesse momento da carreira com mais de 2 Copas do Mundo no currículo. Quando você vai recompensar isso que o Fluminense fez a você? Quanto você ficou postergando esse retorno ao Fluminense e ainda posterga, ainda demora, ainda esse negócio todo, ainda vem criticar a torcida do Fluminense, irmão? Porra, o Fluminense tem que valorizar o Gum. O Gum é o Gum que conquistou brasileiros, Campeonato Carioca, camisa do Fluminense, e a gente não valoriza tanto. Fica valorizando o Thiago Silva. Agora chega, né? Acabou esse papo de Thiago Silva. Segue a carreira dele aí, pronto, acabou. Fabinho tá para ser vendido ao Al Ittihad da Arábia Saudita. Fabinho do Liverpool, que é moleque de Xerém, mas pode pegar um capim maneirinho ali, maneirinho, com essa transferência. Conforme informado pelo Globoesporte.com, o jogador está acertado com o clube árabe, que deve pagar 40 milhões de libras esterlinas. Libras, grana inglesa, cerca de 251 milhões de reais. E o Flu terá direito a 1% desse valor, ou seja, o Fluminense deve embolsar com essa transferência do Fabinho, volante, aquele carequinha, jogou na seleção brasileira, lá para os árabes. O Fluminense deve embolsar 2 milhões e meio de reais. 2 milhões e meio de reais pelo 1%, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Sempre vai pingando uma grana na conta do Fluminense com essa transferência. Mas vai vendendo jogadores pela Europa, pelo mundo. Daí os jogadores conseguem uma outra transferência, que é o caso do Fabinho do Liverpool para o Al Ittihad. Aí o Fluminense sempre pega uma grana aí desse mecanismo de solidariedade. Nesse caso do Fabinho, são 2 milhões e meio. Um jogador que está se despedindo do Fluminense, né, já foi até noticiado aqui no canal, mas agora já foi anunciado pelo Avaí, foto, camisa do Avaí, não está muito feliz na foto não. É o volante Edinho, vai ficar lá no Avaí até o fim de 2023, até o fim desse ano. Edinho é jogador do Avaí, boa sorte ao Edinho, que volte mais experiente e em atividade, jogando, performando, com minutagem, é assim que eles falam. Ele que é um baita de um volante, também jogou de meia, foi emprestado para o Bangu no Campeonato Carioca desse ano. Foi emprestado como volante lá no Bangu. Felipe, aquele que jogou no Vasco, também jogou no Fluminense, viu que ele tinha potencial, botou ele um pouquinho mais à frente, jogando com a camisa 10, armando o jogo do Bangu, e ele arrebentou lá no Bangu. Aí voltou para o Fluminense na expectativa que seria aproveitado, e tem como ele ser aproveitado, joga muito mais do que Thiago Santos, mas infelizmente, não sei por qual motivo, o Fernando Diniz não aproveitou o garoto, e agora ele está indo lá para o Avaí. Espero que pelo menos no Avaí ele jogue, né? Ele que foi relacionado em vários jogos do Fluminense aí, sempre estava no banco de reserva, mas nunca entrou em campo. Também é um fato bem estranho. Vamos ver que se lá no Avaí, pelo menos ele joga. O Avaí que está lá no finalzinho da tabela do Campeonato Brasileiro, a Série B. É uma grande oportunidade na carreira dele, espero que ele volte ao Fluminense. Alan, o negócio dele melou lá na China. Você pensando que estava se livrando do Alan? O Leandro Lima, empresário dele, informou que as negociações com Qingdao Hainyun, melaram. De acordo com a gente, o motivo foi a falta de garantias bancárias do clube chinês para concluir o negócio. Não deram garantias bancárias. O jogador vai se reapresentar amanhã ao CT Carlos Castilho, junto com o elenco, e estará disponível para o jogo contra o Curitiba. Lembrando que o Cano está suspenso. O Alan é uma opção. Apesar de não ser relacionado desde o jogo contra o Sporting Cristal, Alan vinha treinando normalmente lá no CT. Ele tem contrato com o Fluminense até junho de 2024, até junho do próximo ano. Ele tem 34 anos de idade, o nosso querido Alan, o nosso Alanzinho, Alan Biik, volta a ser opção de banco aí para o Fluminense no decorrer do campeonato. Ele que ainda tem 1 ano de contrato com o Tricolor. O negócio lá na China melou. O chinês Alan está de volta. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, esquece esse negócio de Thiago Silva. Deixe seguir a carreira dele para lá. Agora quem não quer a volta dele sou eu.